Bom dia, gente querida de paz e bem. Um bom e abençoado domingo para todos e todas. Paz e bem, gente querida de paz e bem. Mais um domingo, mais uma roda de conversa, mais um meditar em voz alta. E hoje, para a nossa roda de conversa, nosso bate-papo aqui, um tema que é recorrente, não é? Na caminhada espiritual de tantos e tantas, que é a busca do extraordinário, a procura pelo fantástico, pelo sobrenatural, a busca espiritual de tantas e tantas pessoas. Isso é muito comum de acontecer. E a gente precisa meditar sobre isso por conta das implicações dessa busca desenfreada, às vezes, pela experiência sobrenatural, fantástica, extraordinária e que 99,9% das vezes na caminhada espiritual isso não acontece. É uma tentação, vamos dizer assim, a gente buscar esse tipo de experiência, né? Das diversas fórmulas. E aí os gurus, né? Os orientadores espirituais, e aí os cursos, enfim, né? Que vendem ou se vendem como espaços onde são produzidos ou as pessoas podem encontrar esse tipo de experiência. E essas coisas acontecem. Sim, elas acontecem. Experiências sobrenaturais, extraordinárias, fantásticas, teofânicas, epifânicas, acontecem. No caminho espiritual elas acontecem. E geralmente acontecem de uma forma muito natural. Elas se apresentam, elas se dão, não é? E quase sempre quando não se tem essa ânsia. É curioso isso, né? Quando não se está buscando isso, esse tipo de experiência, é que essa experiência acontece. Mas, como eu disse, isso é uma tentação. Isso é algo que serve, né, como uma forma de você, na grande parte das vezes, se desviar dessa busca saudável, vamos dizer, dessa busca madura, dessa busca responsável por uma senda, por um caminho espiritual. Porque a caminhada espiritual, ela se dá no cotidiano da vida, nas pequenas coisas. Isso pode parecer um grande lugar comum, e é. Mas se você buscar em todos os santos, santas, os iluminados, as pessoas que trilharam antes de nós, aí a grande tradição do Zen, né, do Satori, que é uma coisa que acontece de repente, e a iluminação, né, o monge, o asceta, fica lá anos e anos em posição de lótus e buscando a iluminação e tal, aí se levanta com raiva, chuta uma pedra e de repente acontece o insight e ele se ilumina. Isso é até proverbial e uma forma também de chocosa, né? De falar dessa experiência espiritual. Mas até caricata. Mas, em certo sentido, é isso que acontece. É ali, ó, um caminho cheio de pedra,
naquilo que eu digo no café, no chá, no pão, né? É ali, é nessa simplicidade das nossas vidas, dos nossos amanheceres, do nosso entardecer, do feijão com arroz cotidiano, do pão da padaria quentinho. É isso que é a essência e como eu disse, 99,9% da caminhada espiritual nossa. Às vezes nós temos razões para buscar no mais além, né, esses nossos horizontes, nossas buscas, nossos anseios, nossos desejos. Mas é na vida mesma, naquilo que na oração do Pai Nosso é o pão cotidiano, que nós encontramos o mistério. Algumas pessoas encontram esse mistério em Paris, mas nas ruas de Santa Maria, de São Paulo, de Recife, de qualquer lugar, é possível encontrar. É possível, sim, se deparar quando você tem olhos, né, que estão abertos a essa dimensão, a essa fala, a essa sutileza, a essa percepção fugaz que às vezes, grande parte das vezes, na nossa inconsciência nos escapa. E é aí que o maravilhoso, o fantástico, o extraordinário, o sobrenatural acontece. E é aí que a vida se abre de possibilidade. A busca não pode nem deve ser por esses elementos. Porque buscá-los leva quase sempre a uma ansiedade, que em vez de ajudar, como eu disse, prejudica. E também quase sempre há e isso a história nos diz, de buscadores antes de nós, que buscaram essa experiência fantástica per si, não é? Que eles se frustraram, que eles não encontraram. E aí, por conta disso, se desviaram do caminho. Alguns se perderam na estrada. E aí alguns talvez buscaram outras formas que, em vez de desenvolver uma espiritualidade equilibrada, madura, né? Uma espiritualidade que a gente poderia dizer pé no chão, ali, sentada na terra, encontraram uma vacuidade que às vezes se manifesta como depressão, como algum outro distúrbio psíquico emocional. Isso é muito comum. E a gente precisa ter muito cuidado. E eu digo isso para os buscadores, as buscadoras, para aqueles que estão aí em busca de uma trilha espiritual, de um caminho espiritual, de uma jornada diante de sei quantos, né, grupos e instituições, religiões, né, oferecendo o seu caminho. E é nisso que a gente precisa estar atento, para que a gente não se aliene de nós mesmos, que é a alienação
mais brutal da vida. A gente já não se vê, ou a gente já não se reconhece mais. E isso é terrível para uma caminhada espiritual. Isso pode, já aconteceu várias vezes, a desenvolver uma crise que possibilitou que a pessoa, de uma certa forma, né, encontrasse um chamado particular, um, um grupo, uma tradição, um caminho em que ele se reconhecesse. Sim, isso também acontece. Mas a gente precisa ter diante de nós os riscos que isso envolve. Não é assim tão simples. E aqueles que fizeram o caminho sabem do que eu estou falando. São coisas que, às vezes, os gurus, os seres iluminados, os avatares, os, né, senhores da lei e da doutrina, né, se aproveitam dessas pessoas e criam todo tipo de farsa para enganar essas pessoas. Então vivemos um tempo em que, de um lado, as tradições, os caminhos espirituais, né, que nos foram ofertados, eles já não dão conta dos anseios de tantos e tantas. E do outro, os caminhos a trilhar contêm os seus perigos. E dentro disso vivemos tempo de perplexidade. De um lado, uma angústia e um sentimento de que algo nos impele, nos chama, e algo em nós não nos reconhece, ou não nos reconhece nesses caminhos, nos seus diversos caminhos. Isso é uma crise profunda, né? Jung já falava, uma crise do arquétipo de Deus e a sua representação. E é, em certo sentido, parodiando o Freud, um certo mal-estar civilizatório. Mas o que eu tenho a oferecer a vocês é aquilo que pode e deve ser um norte, uma bússola, uma trajetória. Desconfie sempre dos espaços do fantástico e do extraordinário oferecido. Comece pelo seu dia a dia, pelo seu cotidiano, encontrando nele sempre um espaço, seja através de uma oração, de uma meditação, de um olhar mais vago, de uma certa abertura, não é? Para essa vida mesma que você possui, que você tem. Procure naquilo que você faz sentido e significado. Leia. Apaixone-se por algo. Faça por onde as suas mãos construam coisas. Para isso você não precisa ser um artista como, né, como os grandes
da pintura, do desenho, ou mesmo da literatura, mas que tenha o teu traço, que tenha o teu jeito, que tenha a tua marca. Isso é milagre e extraordinário. Num mundo em que, de um lado, existem os supermercados da fé e do outro, o sistema capitalista constrói a ideia de que você tem que ser maravilhoso e fantástico em tudo, não é? Senão você vai ser um a mais. O que eu tenho a oferecer é que você seja você. Se conheça, se busque, faça dessa vida motivo de sua reflexão. Encontre nela sentido, ou se não há, ou se você não encontra, faça por onde você busque este sentido. Que sua vida tenha um significado, tenha uma importância. Primeiro para você e depois para o outro, para a outra, para as pessoas que você ama, para o mundo. Esse é o caminho espiritual legítimo, verdadeiro, maduro, honesto. E que isso possa ser, para você que está buscando, um alerta de alguém que andou um pouquinho. Espero que você possa perceber um milagre presente no cotidiano, na vida. Daquilo que o capitalismo e o sistema, né, rouba de nós. Porque até a simplicidade, já notaram, se tornou uma coisa que é glamourizada, sabe? Me lembra muito aquelas coisas lá do espaço campestre, né, da Maria Antonieta em Versalhes. Tinha esse palácio imenso e rico, cheio de ouros e cristais, sempre plurais, né? Não era o ouro, era ouros, e espelhos e tudo. Aí ela, cansada disso, mandou construir uma cabaninha para morar. É sobre isso que eu estou falando. Buscar essa simplicidade bucólica que vale não sei quantos milhões. Até isso, até a nossa simplicidade, até isso, virou motivo de glamour e foi cooptado pelo capital. Mas é aquilo que nos dá significado, é aquilo que para nós, na simplicidade, nós encontramos um valor e significado, porque é significativo e valoroso para nós. Porque, inclusive, são, às vezes, grande parte das vezes, sinais visíveis de uma presença invisível de alguém que nos ofertou, a quem nós amamos, a quem queremos bem. Né? Uma lembrança, uma recordação, algo que nos evoca. Pode ser uma música, pode ser um objeto, pode ser uma coisa simples, quase sempre é assim, né? Uma coisa simples que nos engatilha boas lembranças. Enfim, é sobre esse extraordinário encontrando no ordinário da vida que eu quis falar hoje. Coloque aí nos comentários, né? O que você acha disso? Tá bom? Vai ser bom escutar também a sua fala. E deixo aqui um recadinho, né? 21 horas,
de domingo a domingo, oração ao fim do dia. Todos e todas são mais que convidados, convidadas a participarem. E se você não é do canal Paz e Bem, está chegando agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Dê o seu like, seu joinha. Compartilhe com outras pessoas que estão na busca espiritual, que você conhece, que você acha que esse papo vai ser legal. Também, se você quiser e puder, faça a sua assinatura solidária. O link está aqui embaixo, na descrição do vídeo, tá? Aos assinantes, às assinantes, como eu sempre digo, muito obrigado. A ajuda de vocês é fantástica. Deixo aqui a todos e todas a bênção de Deus. Que o caminho seja brando a nossos pés e o vento sopre leve em nossos ombros. Que o sol brilhe sobre o nosso rosto e as chuvas caiam serenas em nossos campos. E até que nos vejamos novamente, que Deus nos guarde na palma da sua mão. E a bênção de Deus onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, seja conosco. E conosco habite para sempre. Grande beijo, gente querida. Até o próximo domingo, com a graça de Deus.